Estamos no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Me chamo André e este é o podcast Que Esporte é Esse? Podcast que te leva a conhecer os mais diversos esportes. E hoje trazendo um quadro um pouquinho diferente aí, que a princípio será um quadro anual, porque a gente vai tratar da retrospectiva aí de 2024 e consequentemente depois, né? Retrospectiva 2025 e assim por diante os outros anos. E vamos tratar também de algumas expectativas para esse ano de 2025. Lembrando que este episódio e o podcast tem o apoio da Comuniverse, escola de inglês que usa inteligência artificial para personalizar o ensino, fazendo com que a pessoa, com que vocês aí aprendam até 2 vezes mais rápido que o método convencional. E utilizando o cupom SPORTS25, você tem direito a 25% de desconto durante todo o curso para ter aulas online e ao vivo com professores nativos ou fluentes. Vou deixar o link e o cupom aqui na descrição, tá aí na descrição do vídeo no YouTube. E não se esqueçam de seguir o podcast nas redes sociais, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like aí também, que ajuda bastante. Mas hoje eu estou com uma pessoa diferente aí e estou com uma atleta que é nada olímpica. Natália Oliveira, seja bem-vinda ao podcast. Muito obrigada, Andrei. Então, apresentar rapidinho, eu sou a Natália Oliveira, sou jornalista pela FMG, trabalho atualmente no Surto Olímpico, escrevendo, e também trabalho na BH Esportes, com transmissão de basquete, e também tenho o meu Instagram, que eu posto sobre uma rotina de jornalista, e agora eu comecei também com uma rotina de uma atleta nada olímpica, na qual eu vou testando os esportes, já testei, se não me engano, 16 provas, e cada uma mais difícil que a outra, aí pra gente ver que realmente é muito mais difícil do que parece. Você não consegue nem entender a regra quando você chega lá. Não, eu quero o seguinte, eu tava vendo esses dias o teu perfil e aí eu não sei se tu postou esses dias ou ouvi um antigo de natação. Que sempre que eu via tu falando, uma atleta nada olímpica, eu pensava, cara, ela só vai fazer aquela aula experimental nos lugares e eu já acho massa pra caramba ela produzir um conteúdo desse. Aí tu fez uma prova e eu fiquei tipo, caramba, velho. Ela tá levando a outro nível essa atleta nada olímpica. Esse da natação é porque eu treino natação desde criança, vou e paro, né? Mas aí surgiu, a minha treinadora falou, e se a gente fizesse uma prova de águas abertas? Quem tem coragem? Falei, bom, tem que gravar, eu não gosto de ser velocista, eu gosto mais de nadar fundo. Falei, vou testar então, e foi bem mais tranquilo do que eu imaginava, porque eu treino há 10 anos. Ah, Agora os sim. outros... Assim, não é. Bom, não foi o que eu pensava então que tu começou agora há pouco e aí tu disse, não, eu vou meter o louco e vou Não, fazer. não. Não, mas que bom, legal, bacana mesmo. E tu começou, como foi que tu começou essa ideia do atleta nado olímpico? Porque eu achei genial. Não, quando eu realmente foi certo, estou indo para Paris, eu pensei, tá. E depois que eu voltar, porque eu sabia que lá ia conhecer muita gente, a galera ia conhecer meu trabalho. Pensei, como é que eu faço para a galera continuar interessada nas Olimpíadas e nos esportes olímpicos, sem ser só contar sobre o campeonato, mostrando que, olha, esse esporte existe na vida real, sabe? Você não precisa só assistir ele. E eu moro em BH, que é uma capital, mas que não é um polo como São Paulo, como Rio de Janeiro. E ainda assim aqui você consegue encontrar de tudo. Sim, sim. Não, é capital, tem tudo, né? Mas muito legal, muito legal. Legal, consegue, tem esse acesso e consegue fazer tudo isso. Sim. Mas vamos lá. Curtiu ir para Paris? Adorei. Nossa, foi maravilhoso. Eu vi aquelas pessoas, assim, de perto. Teve umas que eu cheguei a tremer na hora que eu encontrei, só de olhar de perto. E tá perto também de pessoas tão incríveis do jornalismo. Eu encontrei Fátima Bernardes, Tino Marcos, Nossa, que legal. Galvão. Então foi Pô, muito incrível. encontrar o Galvão é um sonho, assim. Sim. Cara, é Ele não imenso. me viu, não, mas eu vi ele lá. O que pode é que tu viu, agora você... Exatamente.
Então tá ótimo. E me fala o seguinte, qual foi o atleta que tu mais te empolgou, assim, tremeu quando tu viu, assim? Olha, ele não aguenta mais ouvir eu falando isso, que eu falo isso com ele o tempo inteiro. O Bruno Fratos. Que legal. Ele não tava nem competindo, né? Ele foi lá pelo Olympics, como se fosse um jornalista. E eu olhei pra ele assim e falei, tá, ele não veio competir. É ele mesmo? Aí eu pesquisei, tá? Ele tá aqui sim. Aí eu cheguei nele assim, Bruno, e fiquei em silêncio. Aí ele me deu um abraço, aí ele pode falar. Ah, muito bom. Aí até hoje eu posto coisa, marcando ele sempre responde, ele é uma graça. Ele trocou alta ideia, me deu pin, porque eu não tinha nenhum pin colecionável, ele me deu uns pins pra eu colecionar. Outra foi a Tati Weston Webb também. Pô, que legal. Rebeca, Raíssa não tem como, né? Rebeca, Raíssa. Sim, tu conseguiu ver todos esses pessoalmente, sim, pegar, tirar Mas a foto. Raíssa tava bem mais distante, né? Porque ela já tá numa fama que o povo tava maluco pra tirar foto com ela. Ah, sim. É, e fizeram de noite, então tava cheio lá. Mas do resto, todos super simpáticos, assim. Que legal, que massa. Eu fico pensando pra Raíssa, eu não sei se é difícil, se é legal, mas ela tem 16 anos ainda, eu acho, né? É. Imagina Eles 16 anos. protegem muito ela, né? Não É, é ela que não quer ir lá, mas eles protegem muito. Ela tem que sim. proteger mesmo, tá Tem que certo. proteger. Ah, não. Não é nem maior de idade ainda, então, tipo, tem que É. proteger, porque qualquer coisa é meio que perigosa, assim, vamos assim dizer, ainda mais que ela é menor. Mas vamos lá, esse episódio de hoje, aí, pessoal que está nos vendo, nos ouvindo, ou que vai nos ouvir nas plataformas depois, né, vai ao ar amanhã de manhã, mas esse episódio tem o propósito aí da gente conversar um pouco sobre como foi 2024, né? Como eu comentei lá na abertura. E aí a gente não tem como falar de 2024 sem falar de Olimpíadas, de Paralimpíadas. Certamente a gente vai falar de uma outra coisa que não faz parte disso, mas o foco principal, acredito que vai ser esses dois principais eventos. E eu queria saber de ti, Natália, quais foram as coisas que mais chamaram a atenção nas Olimpíadas? Bom, primeiramente porque foi a primeira Olimpíadas que foi tão digital, né? Não foi a transmissão na TV aberta como a gente está acostumado. Teve também, mas não foi como a gente está acostumado. E isso foi muito diferente. Eu, particularmente, não consegui assistir, porque na França não é atualizado, você não consegue assistir em nenhum canal. Nossa. Mas pelo que eu via da galera, falaram que foi muito diferente acompanhar fora da televisão. Isso eu acho que foi o que mais pegou de surpresa todo mundo. Sim. Não, isso foi um negócio que para mim foi muito chocante, porque eu segui trabalhando minha vida normal, né? Era Olimpíada, mas não, eu seguia trabalhando. Então era computador aqui na frente, celularzinho do lado. Só que não era o suficiente, porque tinha 1 milhão de links para tu ver 10 milhões de esportes. Sim. Fora os links que era de mosaico, né? Nossa, esses Então, mosaicos salvam muito. esse mosaico salvava, só que na tela do celular é difícil. Sim. Mas é um negócio que foi fascinante, até sobre ser digital. Estava pensando, nos preparando aqui para nossa conversa, estava pensando justamente no fato de que nem em Tóquio foi tão digital. E Tóquio foi no meio da pandemia. Então, Tóquio, você parar para pensar, seria o primeiro que faria sentido, né? Ser tão exato, digital assim. exato. Mas realmente foi o boom das transmissões no YouTube que aconteceu nesse ciclo olímpico, esse mini ciclo, né, de 3 anos. Sim. Não, não, e eu não digo nem por causa da transmissão, tá? Eu digo por causa das redes sociais. Porque cada vez que passa, as redes sociais estão mais malucas, né? Estão mais rápidas, o negócio chega. É muito mais maluco mesmo. E eu percebi nessa Olimpíada o quanto a rede social fez fazer diferença para as pessoas saberem que existia a Olimpíada. E o próprio TikTok mesmo levou pessoas para Paris para poder fazer cobertura, né? Então eles realmente investiram muito nisso. Sim, não, com certeza, com certeza.
pessoal que tá vendo e que tá achando engraçado eu tirar e botar o óculos toda hora é porque ele começa a embaçar do nada, tá? Então aí eu tiro porque fica feio. Daqui a pouco eu vou ter que tirar já de novo. Mas, quais foram pra ti, Natália, os principais destaques, assim, as coisas que tu mais tem memória, uma memória legal das Olimpíadas mesmo? Olha, eu acho que o Brasil surpreendeu muito em alguns esportes. Assim, a ginástica foi incrível, mas a ginástica a gente já estava torcendo para a Rebeca desde as Olimpíadas começarem. A gente já sabia que ela ia ser incrível. Sim, a gente Mas eu sabia do fiquei muito potencial. com o futebol feminino, que foi incrível, com o Caio Bonfim também no atletismo, a Tati no surf, porque a Tati vinha batalhando, ela falar que conseguiu a prata dela. Então, foram muitos esportes que a gente não estava esperando ir tão longe, principalmente futebol feminino, cara. Acho que foi o É, mais chocante de todos. sim, futebol feminino, é o pessoal que está nos ouvindo, só para explicar para vocês que a gente planejou umas pautas para a gente conversar, só que a gente não se combinou dos países que vai falar. Então, pode ser que coincida, pode ser que não coincida. Não é combinado. Mas uma coisa muito legal que eu também ia destacar é o futebol feminino. Eu acho que eu tenho certeza que justamente por conta de toda aquela, de o tanto de gente chata que tem às vezes no Brasil, que tipo, o futebol feminino não presta, o futebol feminino. Cara, foi lindo porque eu acho que eu vi essas pessoas se convertendo, tipo, cara, agora o futebol feminino tá massa. Porque, querendo ou não, a gente se classificou na Bacia das Almas ali né, por Sim. causa do saldo de gol, foi melhor terceiro do sei lá o quê. E Mas aí eu pensava, cara, a gente vai levar um coice da. Eu fui meio pessimista, a gente vai levar um coice dos franceses e tá ok. Espanha também, né? Da Espanha, exato. Mas das francesas, elas jogando em casa, eu pensei, cara, a gente sempre, né, no Mundial, na Copa do Mundo, anos antes, a gente tinha tomado delas, tipo, beleza. Mas aí o Brasil jogou muito. Nossa, jogou muito aquele jogo contra a França e foi uma alegria enorme. Nesse dia da E França teve festa lá em Paris, inclusive, dos brasileiros. é. A gente festejando e gritando para os franceses, eles sem entender nada. Mas o pessoal lá não tava assistindo? Quem não ia ao estádio não assistia, assim, Não, tava todo mundo assistindo, só que era só porque a gente tava gritando em Ah, português tá. mesmo. Aí eles não entendiam o que a gente tava falando. Não, tá certo, tá certo. Mas não, a cidade estava totalmente tomada. Todo bar tinha um telão, todo lugar tinha gente parando para assistir. Mas não tinha francês, só tinha estrangeiro mesmo. Sim. Falaram que os franceses iam sair, eles saíram mesmo. Eles não ficaram em Paris. Mas porque eles achavam que ia ser muito incômodo? Falaram que ia ser muita bagunça, que ia ser perigoso. Aí Nossa, eu meus acho que amigos isso é de a lá parte mais mesmo. legal. Pois é. Aí, mas ao mesmo tempo, isso foi bom para as Paralimpíadas, porque eles arrependeram e os ingressos para as Paralimpíadas esgotaram todos. Todos Sério? esgotaram. Sim. Muito legal. Muito legal isso. E tu ficou para as Paralimpíadas também, ou não? Não consegui ficar, porque era 2 semanas entre um e outro, Sim. e isso complica. Sim, tu ia ter que estender, tipo, um mês e meio direto em Paris, Pois é, se praticamente. fosse desse pra ir e voltar, mas é muito longe. É muito longe. Muito longe, né? Muito barato. É, Mas, imagino. Mas só sobre o futebol feminino, uma coisa que foi muito interessante é que a gente conseguiu se classificar sem a Marta. sim. E isso pra mim foi um negócio assim, ó, que foi surpreendente, ao mesmo tempo que depois todo mundo começou a dar-lhe pau. O pessoal no futebol feminino, o torcedor é meio bem chato. Então, se não dá pau no futebol feminino, depois começou a querer dar pau na Marta nas redes sociais. Tipo, não bota ela na final. Mas eu acho que precisava botar mesmo. Foi massa pra caramba assistir a final. Com certeza, a Marta é histórica, tem que respeitar a história dela, sabendo que era a última vez que ela ia disputar as Olimpíadas. Inclusive, eu acho que isso impulsionou o time a dar muito mais garra. Sim. Você falou assim, temos que honrar a Marta. E uma coisa que eu acho curiosa é o fato que a gente não sabia como essa seleção jogava, né? Porque na Copa de 2022 estava com a Pia e nas Olimpíadas já estava com o Arthur Elias, que é o É, ex do Corinthians. E eu falei, ele vai demorar para adaptar, mas já chegou sim. tacando bronze, prata.
Prata. Não, e a Copa foi em 2023. O Arthur Elias não tinha nenhum É isso, ano. verdade. Não tinha nenhum. 2023. É. Não, foi loucura. O Arthur Elias não tinha nenhum ano na seleção quando pegou a bucha de ir para as Olimpíadas. Então, e para mim foi a melhor escolha do mundo ter colocado ele na Total. seleção. Total. O cara é bom. O cara é bom, o cara é bom. Tu falou também do Caio Bonfim, né? Caio Bonfim, Sim. pra mim, o que mais te marca no Caio Bonfim? Vamos lá. Cara, eu acho que a história dele, como pessoa, como atleta também, mas como pessoa, porque ele precisava muito de uma medalha. Ele se esforça demais, ele treina todo dia. Ele vai sempre, se esforça, se dá o máximo. E é um esporte, como ele mesmo falou, aquela entrevista que ele deu logo depois que ele ganhou a medalha foi É incrível. mágica. Incrível. Ele mesmo falando do próprio preconceito que ele sente por causa de um esporte. Sim. Então ele precisava muito para jogar na cara de todo mundo mesmo. Não, aquilo foi incrível. Pra mim, a melhor frase foi: eu faço um pace de. Como é que é? Eu acho que ele falou pace em 1 minuto, de 1 quilômetro, alguma coisa do tipo. Pensem num tempo muito curto pra correr 1 quilômetro, eu não lembro exatamente. Rebolando enquanto vocês não conseguem fazer esse mesmo trajeto em 4 minutos correndo. Sim. Pra mim, aquilo ali foi muito boa aquela entrevista e deu muita lição assim para o brasileiro, assim, tipo, cara, é esporte, não tem que ter preconceito porque é esporte, cara. No máximo, no mínimo que tu tá fazendo é tendo saúde. Sim, e foi a primeira vez que eu ouvi realmente as pessoas comentarem sobre marcha atlética. Eu via na rua o povo zoando, não vou correr, né? Eu vou de marcha atlética. Você via a galera toda tentando fazer. Teve várias pessoas no Instagram, TikTok, fazendo tipo competição, os corredores contra os marchadores. Os marchadores sempre ganhavam. Nossa, sim. É doideira. É muito louco, porque eu cresci numa família em que minha mãe corria bastante. Agora ela deu uma estagnada, ela dá umas corridinhas de vez em quando, porque já tá com mais de 60, mas ela corria bastante e aí eu conheço, de certa forma, eu nunca vi alguém praticar marcha atlética, né, mas tenho esse contato, sem essa noção, e eu sempre achava muito esquisito, tipo, cara, mas por que não pega e corre? Quais são as regras para isso? E Uhum. aí eu achava muito complexo, mas é muito legal. Muito, muito bacana mesmo. E é legal porque o Caio Bonfim, ele bateu na trave em 2016, ficou em quarto. E aí depois em 2021, né? Ele acabou indo um pouco mais para baixo, mas né, ele já estava perto. E é massa que, cara, se não fosse redes sociais, eu acho, ou até as transmissões ao vivo, mas digo principalmente as redes sociais, o quanto de gente não saberia da história do Caio Bonfim, mesmo ele Sim, com tendo certeza. dado medalha, né? Então, para mim, isso é incrível. E bom, qual foi o outro ponto que tu falou também? Falei da Tati, do Da surf, essa Tati. questão de surpresas, né? Surpresa. Para mim foi uma surpresa bem bacana também, assim, que a gente mal conhece a Tati, né, na verdade. O brasileiro a gente mal conhece, porque ela cresceu nos Estados Unidos, ela é gaúcha, mas cresceu nos Estados Unidos, então, No Havaí, né? no Havaí, que é engraçado aqui pra quem não, tu trabalha com surf, né? Sim. Então explica aí, pessoal, qual é a diferença dos Estados Unidos para Havaí no surf. Então, inclusive, não só a Tati, mas a Luana Silva também cresceu na Havaí. Na verdade, acho que a Luana chegou a nascer na Havaí. Mas o que acontece é que na WSL você pode competir pelo Havaí. Na WSL, que seria o Mundial, né? Você pode competir pela bandeira do Havaí. Aí quando o surf virou olímpico, aí falaram, não, agora o Havaí vai ver Estados Unidos, porque é um território estadunidense. Aí elas tiveram que escolher se elas iam querer competir nas Olimpíadas pela bandeira dos Estados Unidos. E elas Sim. falaram que não se reconhecia como estadunidenses e escolheram vir para o Brasil para honrar a outra parte da família. E os havaianos têm muito problema com os Estados Unidos, né? Então eu entendo que muitos que quiseram fazer essa troca
Na Polinésia também é a mesma coisa, que na WSL eles podem ser polinésios franceses. Nas Olimpíadas eles são franceses. Ou taitianos. Não, mas eu acho que não tem como ser Não taitiano, tem tem? como. Tahiti é um país. A princípio É. é que a Polinésia, se eu não me engano, ela é o conjunto de todas as ilhas que tem ali na volta. Sim. Eu falo isso, eu não sei se pode, mas é que eu não vi nenhum taitiano nas Olimpíadas. Eu só sei do que o Tahiti é um país diferente, porque eu assisto muito futebol. E na Copa das Sim. Confederações que teve no Brasil em 2013, o Tahiti veio representando a Oceania. Então, eu acredito que é. Faz sentido. É que a Varrine, não sei como é que fala o nome dela, Varrine Fierro, ela é natural do Tahiti, de Chupo, e ela compete com a bandeira da França. Ah, Inclusive, tá. Bacana. Legal. Então, outros dois pontos que eu achei pontos altos assim dessas Olimpíadas foi o ouro da Duda e da Ana Patrícia no vôlei de praia. Eu admito que eu não acompanho tanto o vôlei de praia para saber quais são as duplas mais fortes, mas eu não lembro de vê-las na outra Olimpíada. Eu acho que elas não estavam, inclusive, na outra Olimpíada. E para minha surpresa, porque o vôlei de praia não vinha tendo os resultados que tinha quando eu era mais novo, por exemplo. Então, porque eu lembro de que quando em Pequim, eu acho, ou em Londres, teve final entre duas duplas brasileiras. A gente sabia que tinha um pódio, e se pudesse uma terceira dupla brasileira, a gente ia estar lá com 3 medalhas. E aí eu acho que em 2016 a gente chegou a pegar medalha, mas em 2020 não lembro de ter tido uma grande força, assim. 2020 a gente caiu nas quartas, né? Mas o Brasil realmente ficou aquela coisa, porque é o Brasil e como assim a gente não tá ganhando tudo no vôlei de praia? Ganhamos no Rio, ganhamos em todas as cidades do Rio, e chegou Tóquio, ficamos nas quartas de final, sabe? Aí chega a Duda Patrícia e ganha daquele jeito também, né? Porque não basta só ganhar, tem que ganhar fazendo história, fazendo meme, brigando. Brigando com as canadenses. Não, aquilo ali foi lindo demais. E para mim, aquela tensão contra as canadenses foi foi o suco daquela final. Total. Ainda, não, e com uma cereja assim, ó, em cima do bolo, ou o ponto final daquele suco era a treta e o DJ sendo muito sagaz, colocando Imagine do John Lennon para tocar. Sim. Nossos Aqui, DJs de vôlei, eles são ótimos, né? Eles fazem tudo. eu admito que assisti pouco vôlei. Eu só assisti um jogo profissional que foi nas Olimpíadas do Rio. Foi um Brasil e Itália. Até se o Léo tiver um amigo meu chamado Leonardo, se ele estiver vendo ou ouvindo, foi engraçado porque a gente estava nas Olimpíadas do Rio e ele me deu o ingresso dele porque ele ficou doente no dia. Nossa. Ele disse, sei lá, o jogo era 8 horas, vamos supor, e eu tava às 18, era 20, eu tava às 18 horas no centro do Rio de Boa com as minhas irmãs, tal, a gente lá sentado vendo o telão no Boulevard, e ele manda mensagem, quer ir no jogo do Brasil? Perdi o... tô doente, não vou conseguir. E para que era dia do aniversário dele. Aí eu disse, eu vou. Eu peguei metrô e fui pro Maracanãzinho bem louco. Mas é muito legal as coisas do vôlei, assim, que o brasileiro... A gente foca muito no futebol, às vezes, mas o vôlei... Eu acho que o brasileiro respira muito vôlei. Não, mas Demais. a galera do vôlei é fanática. Eles são Fanático. fanáticos. Qualquer coisinha que você fala de vôlei em qualquer rede social vai bombar. Qualquer coisa. Isso aí é principalmente no feminino, né? No vôlei feminino. Aí é justamente o contrário do futebol. É. E aqui em BH, pelo menos, que eu não assisti jogo em outros lugares, mas tem torcida organizada pro Minas, tem torcida organizada pro Mackenzie. Sério? A galera leva tambor, faz bandeirão. Que legal. Pô, não, isso é massa pra caramba.
Eu vejo um pouquinho de problema nisso, um pouco, porque a gente vê que há uma futebolização de qualquer esporte. Sim. Né? E aí o problema do futebol não é o futebol, o problema do futebol é o torcedor que é meio louco. Ah, mas a graça do futebol é essa, né? Querendo É, ou não. mas não pode ser agressivo. Esse é o meu maior medo. Não é, ficando só na festa, tudo bem. Que só na festa, tudo bem. Mas, e outra coisa também para mim chamou muita atenção foi o judô. E não o judô. Sim, a Bia Souza, medalha de ouro, foi lindo demais. Mas acho que para mim o que mais marcou foi a medalha de bronze no por equipes. Nossa, essa medalha por equipes, eu confesso que eu não entendo muito do judô das regras, mas estava lá assistindo, né? Mas cada hora que ia, aí empatava, aí depois virava, aí depois voltava de novo. E era muita gente muito boa que estava naquela equipe, além da Sara que estava como técnica, né? Sim. Então, assim, foi muito especial. O William ficou super emocionado. Nossa, foi lindo de ver, realmente. E você vê que toda a galera é muito competente, a equipe inteira. Não foi um que carregou todo mundo, né? Não, e a Sara como técnica, eu não sabia que a Sara já estava como técnica. Não sabia que ela tinha se aposentado, sei lá, pra mim ela tem cara de uma guria nova ainda, mas Ela é nova. e aí ela sendo técnica eu achei incrível, sim, ela técnica das gurias, porque ela foi a técnica, as atletas dela que ganharam medalha praticamente no individual, né? Ganharam, foi a Larissa Pimenta na na categoria dela, que eu não lembro, mas foi bronze e a. Foi bronze? Foi bronze, né? E Ela aí foi bronze e o William foi prata, no o mesmo William foi time, prata. né? É. E aí teve a Bia Souza, que também era dela no ouro. E nossa, o abraço delas, assim, se encontrar depois pra esse ouro foi muito bom. E no bronze e no por equipes, o que eu achei legal, o que ficou emocionante foi que eles ficaram empatados, né? Foi. Eu não lembro qual era o país contra quem o Brasil estava lutando, mas que na, na disputa de equipes, para quem não sabe, são 4 de cada. Se não me engano, são 4 de cada lado, né? Eles lutam entre si nas suas categorias, e se fica 2-2, rola um sorteio, e aí então tem uma luta de desempate. E aí no sorteio caiu a Rafaela Silva, que foi ouro em 2016, no Rio. Então, e aí foi uma expectativa enorme, uma tensão enorme mesmo. E a Rafaela, ela é aquela atleta, assim, totalmente pilhadaça, né? Pilhada. Então, quando caiu nela, tenho certeza que a equipe gostou. Mas eu fico pensando na responsabilidade em cima disso. Eles estavam contra a Itália. Foi contra a Itália, tá? Contra a Itália. E a Rafaela, ela foi muito determinada a ganhar uma individual, infelizmente não conseguiu dessa vez. Mas ela tem uma carreira excelente. A Rafaela é incrível. Sim. Não, com certeza. E para mim o que ficou meio. Uma outra coisa que marcou o judô em específico nas Paralimpíadas, mas. Nas Paralimpíadas não, nas Olimpíadas. Mas tipo, do lado meio triste foi a Mayra Aguiar ter perdido na primeira luta. Sim. A Mayra é outra que fez muita história no judô brasileiro também, Muita né? história. E se aposentou agora, né? Anunciou a aposentadoria uns 20 dias atrás, eu acho. Aposentando agora, né, Todo no mundo Brasil. aposentado, uma nova geração aí. A Mayra eu vejo desde que eu lembro, a primeira Olimpíada que eu lembro de assistir foi a de Pequim, né? Então, eu não lembro se ela estava na de Pequim, mas quase todas que eu assisti, ela estava lá. E foi realmente muito muito sofrido assim ver aquela entrevista dela e muito emocionante ela só olhar pro jornalista da Sport TV e dizer: "Me dá um abraço". Tipo, cara, eu preciso só de um abraço para me sentir bem aqui, né? Porque realmente é um peso e foi até uma coisa interessante que eu não sei se era a Sara a técnica dela, mas porque ela é da Sojipa, né? Ela é de Porto Alegre. Mas uma coisa que
eles fizeram foi deixar ela não, acho que ela não participou de alguns campeonatos e ela pegou uma muito bem ranqueada, número 2, número 1 do mundo, logo na primeira luta, para poder eliminar ela e ter um caminho mais tranquilo, entre aspas, mais pra frente, né? Uhum. E aí acabou não dando certo. Foi uma pena. Mas um adendo também é que a juizada do judô tava dando muita raiva. Brasileiro adora brigar com juiz Com o juiz. também. Ah, não, brigar Vai com o time do juiz. surf lá também, do Medina. Não, aquilo ali foi absurdo. Acho que a Tati também, essas coisas do surf. O pior de tudo é que eu tava ouvindo um outro podcast e que é interessante tu tem que brigar com a natureza. Não tem o que fazer, não tem onda. É Sim. tipo, e esse é o problema, entre aspas, da logística de estar numa Olimpíada, porque tu tem um tempo limite, tu não pode, né? Porque na WSL, tipo, sei lá, eu acho que eles deixam rolar até. Não, Ou é, não. é por tempo também. É por tempo. Mas tem um tempo maior. É a mesma coisa, só que as Olimpíadas é as Olimpíadas. A WSL é um circuito que dura o ano inteiro. Sim. Então, se der errado uma vez, você vai lá e recupera depois. Ah, tá, não, perfeito. Então foi esse comentário, porque comentaram bastante, cara, mas é que comentaram de ter mais tempo na WSL. Eu não sei se a Acho que, se eu não me engano, competição é em si. 5 minutos a mais, não é tão Sim. diferente. Ah, A mas gente mas comentaram muito porque a galera não acompanha a WSL e é, ainda tá boa. acostumada com essas injustiças, que é normal. Que a gente que acompanha já tá acostumado. Aí você conversa, eu conversei com a Tati e com o Gessé, que é o marido dela, né, que também é surfista. Eles são totalmente contrários a fazer surf em onda, em piscina de ondas. Que Sério? a Tati mesmo fala que o surf é conexão com a natureza, o surf não é só um esporte. Ah, não, mas Agora, eu entendo se eles quiserem fazer só nas Olimpíadas, mas ao mesmo tempo vai ser aquela mesma briga da galera do skate que fala que as Olimpíadas estão destruindo o skate. Por que? Já me fala isso. Por que o pessoal do skate fala isso? Porque eu não tenho muito contato com o pessoal do skate, então não sei. Olha, nunca competi no skate, né? Mas pelo que eu posso ver das competições que eu assisto, que eu acompanho, nessas competições amadoras, brasileiras, você vê a galera muito mais tranquila. Elas estão focadas em se aprimorar, não estão focadas em vencer. Sim. Você percebe, teve até um caso da menina aqui na competição que teve em BH. Ela fez todas as, não é séries, né? Todas as voltas dela, ela fez a mesma manobra porque ela queria acertar aquela manobra. Ela saiu, tipo assim, com 2 pontos, mas ela saiu felizaça porque ela acertou a manobra Sim. que ela queria acertar. Aí nas Olimpíadas eles estão focados em ganhar, tanto que você não vê tantas manobras muito loucas assim. Você vê uns flips, um backslide, mas você não vê a galera ficando de cabeça para baixo, Sim. fazendo aquelas loucuras, porque a Raíssa mesmo fala, eu tenho medo de machucar. É. E não é se machucar ali, acabou, né? Já era. Acabou já. E na real, querendo ou não, é aquela coisa. Se tu vai para um esporte profissional, como o skate já é profissional, é um baita tempo, né? Na real, eu acho que o medo da Raíssa de se machucar em qualquer competição. Mas a gente que é meio raiz do Brasil é tipo, não, eu quero ver os negócios mais malucos do mundo. Mas, tipo, Sim. não é isso. Mas eu sinto que essa raivinha não é da maioria da comunidade do skate. Quando eu converso com os skatistas mais velhos, que estavam lá quando tudo era mato, Sim. eles gostam. Eles gostam, porque percebe como que tá evoluindo o esporte. Eu, inclusive, conversei com o Chaparral, a galera do skate vai conhecer ele. E ele fala que. Na verdade, nem foi só ele, vários falaram isso comigo. Agora a gente não é marginal, mas agora a gente é atleta. Tem isso, né? Tem isso que eu pensava muito. E aí foi até um. Eu tive um pouco de preconceito quando o skate chegou nas Olimpíadas em 2021. Que eu falei, tipo, cara, mas skate não é esporte. E aí, na minha cabeça, pensando nisso, eu, tipo, não, mas é muito massa. É esporte, sim. Aí eu sempre adorei. Eu tive um pouquinho com breaking. No final eu tava certa. Mas assim. Ah, não, o break não dava. Não, o break. Incrível, né? Das Olimpíadas de Paris. Não, mas é aquela coisa, a gente.
Cada país sede tem direito a escolher o esporte que quer, eles escolheram, agora não vai ter mais. Mas eu acho que eles escolheram break. Nem tem tanta cultura de break na França, assim. Eu não sei. Eu fico em dúvida, na verdade, se é o país que escolhe ou se é o país antecessor. Não, porque É o em Los país Angeles vai mesmo. ser flag football, né? Não, em Los Angeles vai ter os. Assim, ó, eles fizeram de tudo para eles catarem mais medalha ainda, né? Porque vai Sim. ser adicionar flag football. Cricket não é algo tão americano, mas o lacrosse Lacrosse é. é O totalmente mesmo. squash entrou também, O né? squash. Nossa, umas coisas que só tem essas. Total, eu nunca vi ninguém jogando lacrosse na minha vida. O pessoal do futebol americano vai ficar bravo comigo, assim. Eu sei que você joga futebol americano aqui no Brasil e tudo mais, porque, né, joga um flag futebol também, mas é coisa que os americanos têm domínio. Tipo, lacrosse, squash, nunca vi no Brasil. A squash eu já até vi, mas vi pouco. Igual futebol americano eu já vi, mas vi pouco. Agora o lacrosse eu realmente nunca vi. Lacrosse eu nunca Nunca vi. vi. Um tempo atrás fiz até uma enquete no meu no perfil do podcast no Instagram, e aí tinha uma pessoa que que gostava e tinha assistido lacrosse. Mas eu fui ver, claro, essa pessoa morou nos Estados Unidos já. Tá explicado. Então ela teve esse contato e tudo mais. Mas uma nota, um reconhecimento, uma menção honrosa que eu queria fazer também desse ano em esporte paralímpico, em esporte olímpico. Daqui a pouco a gente vai para o Paralímpico, eu tô falando tanto Paralímpico, mas foi em tênis de mesa, com o Hugo Calderano, a Bruna Takahashi. Bruna Takahashi eu fiquei meio chateado, assim, que ela caiu logo na segunda rodada, né? Ela não conseguiu avançar muito. E o Hugo Calderano, ele tava indo tão bem, tão Nossa, bem. do Hugo doeu. O A do do Hugo Hugo doeu. doeu. Acho que Porque, foi a medalha perdida que mais doeu em Paris. é, porque dava pra ver que ele tava doído. Que ele, que ele tinha se acabado, assim, parece. E a gente não vê o Brasil chegando tão longe no tênis de mesa, né? E ele foi derrotando e derrotando assim, Muito derrotando bem. mesmo, todo mundo até chegar lá. Aí chega e não vai. Eu não consegui. Eu tenho uma raiva que eu não consegui assistir as Olimpíadas de Paris. Eu não consegui assistir. Aí eu vi os comentários e vi os vídeos depois e, nossa, dá muita tristeza. Não, deu uma tristeza enorme, porque eu tava morando em Porto Alegre ainda com meus pais, e aí eu assisti as Olimpíadas com eles. E a gente gosta muito de tênis de mesa. A gente tinha mesa em casa, jogava pra caramba e tudo mais. E uma coisa que a gente começou a ver, tipo, cara, ele tava ganhando de 9-3, eu acho, e tomou a virada. Tipo, aí eu olhava pra mãe, parece aquele jogo que eu tava perdendo TX 10-13, eu virava. Mas foi bem impactante, porque a gente viu que isso afetou ele emocionalmente no jogo. Tipo, depois daquela virada ele não conseguiu mais jogar, parece. E na decisão pelo bronze também ele meio que apagou. E aí isso se demonstrou depois na entrevista dele, que ele estava muito abalado. Mas, cara, ele nas Olimpíadas ele chegou a ser o quarto no ranking mundial, o terceiro no ranking mundial. É um negócio absurdo. A gente nunca tinha chegado tão alto assim. O Brasil não tem tradição Não de tem. ter. E ele tá vindo. Depois dele, foi igual o Kai também. Nunca ninguém tinha falado sobre tênis de mesa. De repente, todo mundo começou a falar sobre tênis de mesa. Sim, Isso é muito incrível. isso é excelente. E aí, só sobre esses dois, justamente, peguei esses dois porque eles são um casal, né? Eles são namorados e tudo mais. E aí eles inventaram, não pode dizer que inventaram, eles decidiram que iam fazer dupla nos Pan-Americanos de tênis de mesa. E pra mim tem uma foto que é épica. Assim, ó, mostra como foi um pouco do ano deles, o resumo dessa foto que porque eles foram e aí fizeram a final contra a Giulia Takahashi e o Marcelo Teodoro. Sim. E aí todo mundo em peso. Hugo e Bruna vão destruir, são os melhores que tem, tal. Bruna número
20 do mundo, o Hugo número 4, 5, top 10 e tal. E aí eles perderam pra Julia. E a Julia é bem mais nova também, né? E a Julia é bem mais nova. A Julia tem 19 anos, eu acho. Ela tem menos de 20. Ela tem menos de 20. E ela estava em Tóquio já, mas, né, compondo como reserva, né, por equipes. Mas ela é bem mais nova. E o Marcelo Teodoro, não sei a idade dele, mas ele é mais novo também, né? Ele tem menos tempo jogando. E aí todo mundo ficou, tá, mas como assim? Como é que eles perderam? Mas é que é dupla, né? Não adianta. Eles têm. A Júlia e o Marcelo Teodoro tinham mais tempo jogando dupla. Então se tornou. Para eles era mais aquela sintonia, aquela coisa de saber como o outro joga. E para mim a foto, eu não sei se tu viu essa foto, mas para mim a foto que resume isso e que eu ri muito, mas se o Hugo e a Bruna ouvirem, eu ri com respeito, que eles recebendo a medalha com a Júlia e o Marcelo, né, no topo do pódio ali, e eles do lado, a Bruna com uma cara fechada, séria, e o Hugo com uma cara de tô cansado, com os cabelos meio para cima, assim. E pra mim aquilo ali é uma foto muito, tipo, expectativa. Julia e Marcelo Teodoro, a Julia com aquele jeito todo delicado dela de só pegar e sorrir. E aí eles bem acabados, assim, cansados. E eu espero mesmo que esse próximo ciclo seja muito bom para eles, porque eu amo seguir assistindo tênis de mesa. Nessa época do PAN, a piada era imagina o jantar de família depois do Pan-Americano. Nossa, era assim, ó. É muito louco, porque, tipo, em vez de tu ter duas pessoas que ganharam no jantar de família, tu teve uma pessoa que ganhou e é a mais nova de todas. Sabe, que você não ficou feliz pela sua irmã na hora do pódio? Exatamente, tipo isso. Eu sei que a gente já se estendeu bastante nas Olimpíadas, mas um outro ponto que não é nas Olimpíadas, mas é um pouco antes das Olimpíadas, é o pré-olímpico de basquete do Brasil, que o Brasil não ia para o basquete desde do Rio de Janeiro, né? Não foi no basquete em nenhuma modalidade, né? Masculino, nem feminino, em Tóquio, né? E aí ter conseguido ir para essa foi assim, ó, para mim foi uma felicidade imensa já estar nas Olimpíadas, que eu amo basquete, né? Acompanho direto, de vez em quando eu jogo. E ganhou da Letônia no pré-olímpico, em cima da Letônia. E para mim aquilo com uma cesta no meio da quadra do Bruno Caboclo, para mim aquilo ali foi épico, foi histórico, só aquilo ali já valia o fato de estarem nas Olimpíadas. E aí depois, para mim o momento de glória do Brasil nas Olimpíadas foi o momento em que o Brasil estava ganhando de 2-1 dos Estados Unidos. Nos primeiros 2 minutos. Vendo foto rara do Brasil. Exato, do Brasil vendo nos Estados Unidos, exatamente. Mas, vamos lá, e nas Paralimpíadas? Só. Nós vamos falar um pouquinho do basquete, porque o Fala aí. basquete entrou nos 45 do segundo tempo, né? Eu que Sim. não achava que ia entrar mais nas Olimpíadas. E eu lembro que quando tava rolando o jogo, desse jogo que ia classificar, eu tava trabalhando numa transmissão de basquete, que era da escola da NBA aqui no Brasil, dos meninos mais novos. Eles pararam a partida para anunciar, o Brasil se classificou. Aí para aquela gritaria. Que O cara que tava fazendo os comentários, toda hora ele parava o microfone. Quanto que tá? Quanto que tá? Muito bom, muito Foi bom. muito emocionante. E o basquete foi muito surpreendente, porque os Estados Unidos foi com a França, né? Que eles quase tomaram a virada. Acho que Foi da Sérvia. A França esteve perdendo durante todo o jogo e quase encostou. E a Sérvia esteve ganhando durante todo o jogo e tomou a virada. Eu apostei nesse jogo da Sérvia com a galera do Roça, todo mundo dos Estados Unidos. Eu perdi euros por causa disso. Mas foi alucinante esse jogo. Alucinante. Pessoal que queria ver Estados Unidos perder, foi um culpa na Natália, foi ela que ficou, a sério. Não, brincadeira.
Mas eu queria muito ver Estados Unidos perder de verdade. Não é tipo, eu apostei, eu fiz alguma coisa. Mas eu só queria ver os Estados Unidos perder. Eu Com queria. certeza. Todo Ainda mais mundo com queria. aquela polêmica dos campeões do mundo, né? Não, com certeza, com certeza. E pra mim, assim, ó, de verdade, tá? Eu ainda sou a favor de que eles não são campeões mundiais. Eles perderam a Copa do Todo Mundo. mundo é. Todo Perderam a mundo Copa. é. É. Não, porque o que acontece é o seguinte, uma coisa que eu acompanho basquete direto, então eu acho que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar que eles são malandros, eles escolhem a Olimpíada para participar porque a Olimpíada é mais curta. E aí tanto é que, tu vendo a Olimpíada, tava o LeBron James, tava o Kevin Durant, tava todo mundo, né? E aí eles não jogam o Mundial porque o Mundial ele dura 10 dias a mais, eu acho, uma semana a mais, alguma coisa assim. Nem é tanto a mais também, né? Mas eles se fazem de maluco e ficam por Aham. essas. Mas bacana. E o Brasil nas Olimpíadas conseguiu 3 medalhas de ouro, 7 de prata e 10 de bronze. Em compensação nas Paralimpíadas, né, se nas Olimpíadas a gente cantou o hino nacional 3 vezes, nas Paralimpíadas a gente cantou o hino nacional 25. E tivemos 26 medalhas de prata e 38 de bronze. Eu sei que é muita coisa para conseguir destacar o que foi mais empolgante. Mas me fala as que tu separou aí, Natália. Eu acho incrível que a decepção das Olimpíadas, digamos assim, foi um bronze do futebol de sexo. Essa foi a decepção das Sim, Paralimpíadas. é verdade. Pensa. Eles estavam acostumados a ganhar tudo, ganhar sempre ouro. E, nossa, a natação não tem nem o que falar, né, das Paralimpíadas. Eu fiquei responsável por cobrir a natação e eu não estava aguentando, porque era muita medalha Muito bom. o tempo inteiro, umas 4 medalhas por dia, toda hora. Sim. Muito incrível. Tu fez turno inverso nas Paralimpíadas. Oi? Tu teve que fazer turno inverso de trabalho nas Paralimpíadas. Sim. Tive. Muito bom. Nas Paralimpíadas, na natação, para mim, o que chamou muita atenção é que todo ano, parece que toda Paralimpíada tem gente nova, né? Mas não, eu comentei que semana passada, e todo mundo sabe aí semana passada, se não sabe, vai saber agora, que semana passada eu entrevistei a Mayara Petzold. E para mim a entrevista dela é muito linda. Ela falando, gente, foi a minha primeira Paralimpíada, eu já ganhei medalha, nem eu acredito nisso. E é muito massa que a gente tem muito respeito nas Paralimpíadas do resto do mundo todo, né? Eu acho que essa coisa vem o Brasil e tem aquela imposição de tipo, não, o Brasil é bom, né? Então, na natação, ganhou medalha pra caramba. Só o Gabrielzinho levou 3 ouros. Só o Gabrielzinho, tesouros e eu esqueci da outra brasileira que se tornou uma medalhista. É a Carol Santiago. Carol, isso. Eu tava com Ana Carol na cabeça, porque eu vou falar da Ana Carol do Taekwondo, mas isso, a Carol da natação também, ela, ganhou várias medalhas de ouro, não tenho o que dizer, assim, e é muito massa que a gente tava falando das redes sociais, todo mundo passou a conhecer quem é o Gabrielzinho. Sim. Até pelo jeito meio irreverente dele, assim, dele pegar e tá dançando no pódio, tá apontando a língua. Ele Mas, falando que amassou, né? Ele amassou e vai mas amassar amanhã de novo. exato. Então, é um negócio. Foi muito massa, assim. E não sei pra ti, Natália, mas pra mim, eu me emociono fácil, tá? Eu sou um cara, eu sou uma manteiga derretida, assim, eu me emociono muito fácil. Nas Olimpíadas, me emocionei pra caramba. Mas nas Paralimpíadas, eu acho que eu me emocionei muito nas primeiras medalhas que eu via. Depois, é aquela coisa, tipo, a gente acostumou a ganhar. Então, tipo, me emocionava também, mas não tanto. Mas eu tava muito feliz, porque
tanta gente, e aí conversando com atletas, com para-atletas e tudo mais, a gente vê o quanto as pessoas, eles comentam que não tem muita valorização, né, do público em geral, porque a gente sabe que quem investe no esporte paralímpico investe pesado e tem um retorno pesado, porque dá muito certo aqui no Brasil, né? O CT lá de São Paulo é absurdo, né? O CT aqui de São Paulo é maravilhoso. Eu fui para assistir o Para Open de tênis de mesa e eu não estava com muito tempo. Eu só consegui assistir isso e só consegui ver essa parte, que é a entrada. E é uma baita de estrutura. Tem piscina lá dentro, e aí todo o terreno tem quadra de tênis, tem tudo que é esporte lá. Então, é um negócio absurdo, né? Inclusive, no final do episódio, eu vou falar um pouco de alguns eventos que vai ter aqui no Brasil, em alguns eventos internacionais que vão ser principalmente no CT, no Centro Paralímpico, Centro de Treinamento Paralímpico. Mas ficou também para mim aqui, tu não falou nenhuma das que eu citei, que eu fiquei de falar, que tem três também que foram assim, ó, foram novas para mim, assim, que foi o bronze no badminton com o Vitor Tavares, né? Sim. A imagem que tem para mim eu não vi o jogo, mas a imagem que eu lembro é ele pulando literalmente no colo do técnico dele. E foi a primeira medalha do Brasil na história do badminton, seja em Paralimpíada ou em Olimpíada. Nas Olimpíadas a gente já quebrou o recorde, tudo bem que foi um recorde pouco, eu acho que foi em oitavas, se não me engano, ou quartas. Aí chega nas Paralimpíadas de novo o badminton quebrando o recorde. Foi um ano bom pro badminton. Não, com certeza. Nas oitavas foi com o Coelho, não foi? Foi. Teve com a mulher também, que ela também foi bem longe. Não lembro o nome dela agora. Sim, eu lembro do sobrenome do pessoal, porque fica o sobrenome do pessoal nas camisetas. Eu esqueço do primeiro nome. Mas isso foi muito massa. E o Vitor Tavares ganhou de um atleta de Hong Kong na decisão parlamentar de bronze. E isso para mim é bacana, porque a gente sabe que o badminton é um esporte asiático, praticamente, assim como o tênis de mesa. Nasceu lá mesmo, né? Nasceu lá, Realmente asiático. Realmente asiático. Então, eu ainda vou fazer algum episódio falando de badminton para contar um pouco melhor para vocês, mas... Me desafio a fazer aula de badminton, tá? Me desafia? Bom... muito difícil. É muito difícil. Eu estudei em um ano em Instituto Federal, tá? Em IF. E lá tinha... E o que acontecia? Na educação física, tu podia escolher qual cadeira de educação física tu queria fazer. Então, a maioria escolhia. Só que aquela coisa, escolher, não tem vaga para todo mundo. Escolhia e não tem vaga para todo mundo em todas as aulas que tu quer, né? Então, o pessoal ia pegando ficha. Quem chegasse primeiro ia escolhendo futebol, basquete, tal. E aí as duas que o pessoal menos queria, às vezes, era circo. Tinha uma cadeira de circo. Eu amo circo. Sério? Eu amo. Eu fiz por um tempo, eu fiz uns 3 anos. Pô, que legal. E a outra era esportes. Porque aí podia, tipo, tu nunca ia saber que esporte tu ia jogar. Não ia repetir praticamente. Ia ser handball num dia, ia ser basquete no outro, e era uma vez por semana, e o pessoal não curtia tanto. Mas eu achei legal e eu lembro que eu tentei jogar badminton. Foi meu contato assim, com badminton. Não deu muito certo, eu não consigo mirar naquela peteca direito. Tem outro nome, mas eu esqueci o nome mais técnico para... É a Puna. Puna? É uma coisa com P. Um P também, tá. Mas é interessante que é difícil pra caramba. E meus pais, eles são pessoas multisportes, assim. E aí meus pais chegaram a comprar um kit de badminton, mas eu acho que foi meio frustrante, porque minha mãe consegue jogar porque ela
se esforçou muito para conseguir. Mas acho que quase ninguém joga com ela. Porque é muito difícil conseguir bater na Puna, né? Na educação física, eu lembro que eu tive algumas aulas, fazia meio mais ou menos, mas quando eu fui no treino mesmo, eu achei bem difícil, porque você cansa muito, é muita Sim. coisa. Aí eu tenho uma amiga minha que ela é atleta a nível semi-profissional, e ela que me arrastou, então ela me levou num treino de verdade. Pô. Você imagina. Não, e é um negócio assim, ó, porque tu tem que bater com uma força desgraçada pra ir lá em cima pra ir lá em cima na frente e ela cair reta assim ainda. É um negócio absurdo. Eu acabei de ver que o nome é volante. Ah, sim. Volante ou birdie. O volante eu acho mais brasileiro mesmo. O nome da peteca, né, do badminton. E aí a gente teve, agora mudando um pouco, mais algum adendo sobre badminton? É que o Puna que eu tava falando é o nome do badminton originalmente, por isso que eu tava confundindo. Ah, legal. Porque Pô, esse era o nome do bacana. time que tem aqui em BH, por isso que chamava esse nome. Bacana, legal. Legal, vou estudar um pouco sobre. E, bom, eu já tenho em mente aí qual episódio, qual próximo episódio eu vou fazer falando de esporte específico. Uhum. Mas tivemos também a Ana Carolina Moura, né, no Taekwondo, na primeira participação dela, Eu né, amo em a jogos. Carol, eu amo ela. Ela Eu é amo muito ela. boa, né? Ela treina na UFMG. Ah, sim, sim, Eu vejo ela sempre. Ela é sim, incrível. é centro esportivo que chama, né? Centro de treinamento Centro de especializado. treinamento especializado. Ah, não, eu acho ela muito boa. Ela já esteve aqui no podcast também. E eu já encontrei ela umas 2 vezes aqui em São Paulo, pelo menos. Ela estava no COB Expo Uhum. e no CPB Expo também. Ah, excelente, excelente. E foi a primeira, né, medalha, eu acho que fica marcado também ela levantando a bandeira do Brasil e da França junto com a francesa, quem ela ganhou. Sim. E e eu acho muito massa tudo aquilo que ela faz nas redes sociais que mostra a parte que "Não, eu sou deficiente, não tem problema nenhum, é normal, pego, faço isso, faço aquilo. Eu acho que isso é muito lindo de todos os atletas paralímpicos, mas ela em específico me chama a atenção que ela tem muita simpatia com as pessoas que estão à Sim. volta também, né? E você sabe a história dela, né? De porque ela começou o Taekwondo. Sim, ela falou que ela Ela foi foi assaltada. assaltada e falou: agora eu tenho que aprender alguma coisa. Sim, sim. De Não, repente tá lá, campeã paralímpica. exato. Eu cheguei a perguntar pra ela, tá, mas e aí, Carol, tu chegou a usar o teu aprendizado no Taekwondo para se depender de um próximo assalto? Ah, não, ainda bem que não. Então, que bom também, né? E aí, por último, das Paralimpíadas, uma coisa que eu separei. Por último, teve duas coisas, uma menção honrosa, mas um ponto muito importante que eu separei aqui foi o Parré nos 100 metros. Ele ganhou bronze na cadeira de rodas, corrida em cadeira de rodas. E por que eu separei justamente a história dele, né, do Ari Oswaldo Pereira, é que ele teve aqui no podcast também, e aí algo que eu achei fascinante é o fato que ele fabrica a própria cadeira. Nossa, eu não sabia disso. Que Ele, legal. ele fabrica a própria cadeira porque ele viu que quando ele começou porque ele começou nos esportes, em esportes paralímpicos, né? Ele teve poliomielite, então ele sempre teve a condição que ele está hoje de não conseguir andar. E aí, então, uma coisa que ele começou a fazer era jogar basquete. E aí, só que onde ele morava, o pessoal não estava investindo em basquete, cadeira de rodas, e ele ia ter que parar. Então, ele começou no atletismo, só que as cadeiras de, de corrida são bem diferentes. E Total. são bem diferentes. E aí ele disse que ele começou a fabricar porque não tinha a cadeira que ele precisava especificamente, né, aqui no Brasil para comprar pronta.
E um outro ponto que eu achei muito interessante foi que ele ainda comentou no podcast que foi, cara, sabe o que é o pior? A cadeira de todo mundo é mais leve do que a minha. Porque ele disse que não consegue trazer o material para cá. Aham. E aí, se ele comprar pronta, é um problema enorme, porque pode ser que não encaixe pro corpo dele, pode ser que não encaixe ele. Nossa. Então, tipo, é um rolê todo. E ainda teve. E aí, isso é a parte que eu acho que, pra mim, me pega, assim, que, tipo, pô, ele falou com muita emoção, assim, cara, ter conseguido essa medalha mostra que meu trabalho não só no esporte, mas fabricando as cadeiras para outros atletas, deu certo para mim e dá certo para outros também. E aí tem uma história muito emocionante que é de que durante as Paralimpíadas teve uma atleta de outro esporte que era cadeirante também, atleta brasileira, em que ela teve problema com a cadeira e que ele foi lá e virou a noite tentando ajudar e consertar e tal. E ele disse bem, cara, a maior frustração para mim nas Paralimpíadas foi que eu não consegui ajudar 100% porque não tinha as peças ali, não tinha o material necessário. E Sim. a gente tentou, infelizmente ela não conseguiu o resultado que se esperava e aquilo ali foi muito pesado. E isso foi algo que ninguém ia saber. Ninguém ia saber, tipo, talvez no podcast ele falasse comigo, mas todo mundo ficou sabendo porque a Verônica Hipólito, que é uma atleta que não é cadeirante, mas ela é das provas de atletismo também de corrida, ela comentou, né? Ela ficou esperando ele terminar a prova dele e aí, então acho que na entrevista no Sport TV ela comentou que vocês não sabem o que o Parré fez e aí contou assim. Eu me emocionei muito mais vendo isso do que vendo qualquer outra coisa, porque, tipo, cara, realmente tem que se ajudar. É um momento ali que não adianta, tem que fazer todo esse esforço mesmo. Mas é isso, acho que de Olimpíada tem mais alguma coisa para falar? A de Paralimpíada teve muitos momentos emocionantes, né? Eu acho que o que mais emocionou, todas as vitórias de 2024, a que mais me pegou foi a da Jerusa, Jesus, que sim. teve, que é da corrida, que ela é cega, então ela corre com um guia. Inclusive é um querido também, um fofo. E Ele estava disputando nas Olimpíadas, não estava? também, ele foi o Também. primeiro homem a fazer isso aqui no Brasil. E ela, em 2021, em Tóquio, teve um problema que desconectou por um segundo e foi classificada. Aí chegou em Paris, ela ganhou o ouro dela. E foi demais. Sim. Ela queimou em Tóquio, se eu não me engano, né? Foi, né? Acho que foi ela. Mas eu acho que teve alguma coisa a ver com guia também. É. Não, é o guia que é mal. São um, né, ali, então É, realmente acabou dando essa ruim. E é muito interessante que, falando de ciclos, o ciclo paralímpico e olímpico foi mais curto. E eu tenho a impressão de que para o Paralímpico foi muito mais pesado ter sido mais curto. muito. Porque teve a pandemia. E querendo ou não, eles são pessoas que são muito mais afetadas pela pandemia do que os atletas olímpicos. Com certeza. Então, realmente é uma coisa que pega bastante. E vamos lá, de desafio que a gente teve em 2024. Então, só mais um ponto das Paralimpíadas que Vai. foi muito emocionante. A gente falou de badminton, esqueceu do mais importante, que foi o Rogério pedindo Eduardo em casamento depois da partida. Rogério Cara, pedindo foi muito Eduardo. lindo. Eduardo, eu acho que ele é do atletismo, não tenho certeza. Aí depois que ele terminou a partida, ele levantou a placa para ela. Ela tava lá Ah, sim. assistindo ele. Sim, Nossa, foi sim. muito fofo. E teve Sim, aquele casal dos Estados Unidos também, né? Que foi o casal de Paris 2024. Que é a Taura e o Hunter. Que ela é das Olimpíadas, ele é das Paralimpíadas. Os dois do atletismo. Você viu esse? sim, vi. Foi Nossa, muito velho. bonito aquilo. Lindo, 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 lindo. Achei Lindo muito demais. incrível. E teve outras histórias de pedidos de casamento, né? Teve Teve. no Goalball, no Goalball, teve a guria do vôlei sentado
Sim, E o teve um cara argentino, acho que do rugby também, que pediu. é, Paralimpíada do Amor. Olimpíada do Amor. É a cidade do amor, né? Tinha que aproveitar. Não, eles foram sagazes nessa. Foram. Mais alguma coisa sobre Paralimpíada, Olimpíada? Acho que agora fechou. Agora fechou? Mas a gente teve desafios, de fato, em 2024. E pra ti, quais foram os maiores, assim, que tu lembra? Ah, não sei se desafios específicos de 2024. Acho que desafio do esporte sempre tem, né? Questão de apoio, que a gente sabe que Sim. não tem. Na Paralimpíada você queria assistir, você não conseguia assistir. Não consegui assistir. Não Nossa, foi conseguia. terrível. Foi Eu não consegui terrível. assistir quase nada. Eu falei, agora eu vou estar no Brasil, agora eu vou assistir tudo. E não estava passando em nenhum lugar. Foi E péssimo. fica até um apelo para as redes, para todo mundo, que é tipo, cara, tem que passar. O brasileiro gostou de assistir as Paralimpíadas. O brasileiro é um criador nato de meme. Então o brasileiro criou meme falando, cara, eu não sei o que é ganhar e eu tô cansado de ganhar. Mas isso é muito bom. Agora eu entendo porque que os americanos se acham. Sim. E é isso, acho que tem que passar muito mais de Paralimpíada. É muito legal. Paralimpíada dá um gostinho assim, ó, muito bom. E o brasileiro, querendo ou não, até conversei isso que eu tava conversando com a galera da Inglaterra. Eles falam assim: o Brasil é só futebol, né? Só assiste futebol. Eu falei: Brasil assiste dois esportes, futebol e o que tá ganhando. É. O Caio Bonfim falou também, né? É, também. Então, gente, as Paralimpíadas a gente ganhou tanto. Ganhou tanto. Era pra ter tido muito mais visibilidade. Atletismo, Nossa. natação. Nossa, imagina. A Carol com 6 medalhas, gente. 6 ou 5 medalhas da natação. Sim. E era medalha toda hora, medalha todo dia. Se a gente não, eu comentei antes, né? Se a gente não ouvia o hino nacional nas Olimpíadas, foi compensado com a gente ouvir todo dia, umas 5 vezes por dia, quase, nas Paralimpíadas. E isso é um negócio que é um desafio, porque os para-atletas, eles não têm essa visibilidade hoje, né? Não. Dentro do Brasil. Não tem essa. E aí, ter o apoio é diferente de ter a visibilidade, né? Porque o apoio, a gente sabe que tem, com a estrutura que tem aqui a CPB e tudo mais. Se não tivesse o apoio base, não teria esse resultado. Mas a visibilidade, pouca gente, pouca gente que não é PCD vai saber ver, vai saber o que tem, onde tem e tudo mais, né? E isso é um problema enorme, assim. Mas para mim, um desafio que teve foi justamente o ciclo ter sido mais curto. E aí os campeonatos acabaram ficando muito próximos, né? Um do outro. Próximo da- dos jogos e tudo mais. Todos os atletas falam, finalmente a gente vai ter um ciclo normal, porque o É, ciclo de Tóquio foi 5 anos, o ciclo de Paris foram 3 anos. Mas sobre essa questão dos esportes paralímpicos, a própria Carol falou comigo que tinha. Se não me engano, acho que ela falou foi do tiro com arco, que ela não sabia que tinha nas Paralimpíadas. Ela não sabia. Ela é uma sim, atleta paralímpica. E tá até convidar quem tiver aí, que quando, nesse meio tempo que teve entre Olimpíadas e Paralimpíadas, eu fiz um vídeo de cada modalidade paralímpica. Nossa, que tinha legal. muita coisa para falar. Não coube tudo em 1 minuto e meio, porque é rios, né, no Instagram, mas falei o máximo que deu e, nossa, é muito incrível. Muito incrível. Sim. Não, é muito bom. Eu acho que eu acompanhei contigo até. Eu acompanhei contigo. Eu vi, né, todos os teus vídeos e tudo mais e disse, cara, eu devia ter feito esses vídeos. Porque eu peguei para começar a fazer vídeo nas Olimpíadas, fiz um monte de reel, todo dia eu fazia alguma coisa e tal. E aí, mas chegou nas Paralimpíadas, foi bem a época que eu estava me preparando para mudar aqui para São Paulo e eu estava muito cansado. Porque querendo ou não, tipo, eu tenho meu trabalho realmente aqui, e aí acaba que é o dia todo trabalhando e dizendo, não, tá, vou separar toda a noite agora para fazer isso. Então, eu só tava meio acabadaço, e ainda querer assistir, querer procurar, é loucura. Uma coisa que para mim foi impactante
esse ano foi as enchentes no Rio Grande do Sul, em 2024, né? Foi impactante porque a gente tem muitos atletas judô que são da Sojipa, atletas que são do Grêmio Náutico União. Então, teve a questão dos atletas da canoagem, do remo, na verdade, que eles desistiram do pré-olímpico na Suíça para vir para ajudar no Rio Grande do Sul. Eu E lembro disso. aí o Kobe Teve até também muitos tentou. surfistas, né, que foram para lá. Teve Inclusive, uma amiga surfista. minha chegou aí, que ela era surfista júnior, agora não é mais. Levando jet ski, levando tudo, e agora lá em Los Angeles estão fazendo a mesma coisa. Tá tendo um grupo de surfistas que tá levando a água da praia para apagar os incêndios. Legal. Pô, que massa. Pena que massa não, né? Porque não é legal que tenha só desgraça, mas é legal a mobilização. Acho que o Pedro Scooby foi pro Rio Grande do Sul, foi Foi. uma galera. O O esporte. Lucas Chumbo foi também. Eu cheguei a ver os nomes, não anotei todos os nomes, porque senão eu talvez fosse esquecer de algum nome. Mas é bem isso, assim, foi algo que afetou. Atleta que teve que parar de treinar, atleta que não pôde ir. Kobe até tentou, né, vaga como como é que eles disseram? Alegaram que é o espírito olímpico para o COI, mas o COI, pelo que eu entendi, não atendeu, não, né. É uma pena, mas eles falaram, cara, a gente treina aqui, a gente mora aqui, como é que a gente vai deixar essas pessoas sem nossa ajuda, né? Já que a gente sabe nadar, tem canoa, tem essas coisas, né? Sim. Então, realmente foi outra coisa bem, bem chocante. E o que tu vê que esses eventos ensinaram para nós brasileiros, principalmente? Eventos, você fala das tragédias ou tudo? Desculpa, de tudo. Principalmente Paralimpíada, Olimpíada, os eventos Ah, esportivos, né? ensinou o brasileiro que esporte olímpico é legal, sim. Acho que principalmente agora que a seleção masculina de futebol é uma decepção atrás da outra, os brasileiros estão começando a aceitar mais. Sim. Inclusive, eu acho muito incrível, porque depois que eu voltei de Paris e tudo, eu fui numa escola aqui perto de casa para conversar com as crianças sobre as Olimpíadas, Paralimpíadas, eu fiz. Não foi bem corrido, porque era um horário de aula, né, de criança. Sim. Eu expliquei todos os esportes, falei coisas básicas assim. Que legal. E eles sabiam tudo. Me fizeram perguntas que eu não sabia responder. Então, assim, por que tal atleta foi desclassificado? Falei, gente, vocês acompanham. Eu era um menino de 10 anos. E eles As piores acompanhavam. perguntas são as de crianças, eu acho. A maioria das perguntas era, mas tia, e se ele cair? Eu falava, ele machuca. Mas, no geral, fiquei muito encantada que eles conheciam mesmo, faziam perguntas técnicas de ginástica, de surf, de canoagem, falaram muito de canoagem. Perguntaram também, uma pergunta que apareceu bastante, por que não tem capoeira nas Olimpíadas? Sim. Aí eu falei, isso aí vai ser difícil de acontecer, mas é que todos eles lá treinavam capoeira, então eles queriam que tivesse capoeira. Sim. Mas eles, muito fãs, eu falei, eu vi a Rebeca, eles, ai meu Deus, ela viu a Rebeca, ela viu a Flavinha. E nenhum deles nem falou de futebol comigo, cara. Então eu achei muito incrível mesmo o impacto que teve essas Olimpíadas. É muito bom. Eu acho que eu falei da futebolização. O brasileiro tem uma capacidade imensa de conseguir torcer porque é nosso sempre. Pra tudo. Pra tudo. Nada Torres aí, né? Lindo, lindo também. E o brasileiro ama torcer, o brasileiro ama comemorar. E aí eu acho, eu de verdade, assim, ó, eu achei muito bom que não teve futebol masculino brasileiro nas Olimpíadas. Porque acaba que a mídia foca neles também, foca menos, mas foca, dá um foco que eu acho que não é merecido, porque, se querendo ou não, são os atletas que os brasileiros mais conhecem e tudo mais, e aí vão pegar no pé, vão fazer X, Y, Z coisas. Eu evito, eu não falo de futebol masculino no podcast, justamente porque eu acho que eles não dão o devido valor que é a Olimpíada.
E Eu já isso me tem tanta chateia gente muito. falando também. Aí chega os caras, Exato. não ganham, nem classificam. Inclusive, lá na França, sempre perguntavam para mim. Eu falava, não, o Brasil se classificou. Agora eu esqueci o número, mas a gente só não classificou para 3 esportes, se não me engano. Aí falaram assim, mas e o futebol? Você vai ver? Quando eu falava que eu ia ver o futebol, eu falava assim, o Neymar, né? Eu falei, não, o Neymar não classificou. Né? Neymar não classificou. Não Neymar nem classificou. jogando. Neymar tá até lesionado há 10 anos já. Mas é bem isso, assim. Pra mim foi muito legal não ter tido futebol, né? Porque aí a gente pôde focar nos esportes que realmente representam, pra mim, são esportes que representam mais as Olimpíadas. É, Eu, inclusive, tenho a opinião, a famosa opinião polêmica, que tem que tirar o futebol das Olimpíadas, que já deu o que tinha que dar. tem que tirar o futebol masculino, eu acho. Porque se é pra fazer Mas eu acho que seria ok para trocar pelo futsal, por exemplo. Não, trocar pelo futsal, eu acho que. Eu acho que assim, ó, o futsal ele tem que estar lá. E aí muita gente assim, ó, eu acho que o futebol masculino ele é desvalorizado pela própria entidade que gera futebol, né? Que cuida, que é a FIFA, que eles não querem que o futebol, que os jogadores, os melhores estejam na Olimpíada para não substituir Uhum. a Copa do Mundo. Mas, cara, todos os outros esportes, os melhores estão tanto num quanto no. Sim. E aí, tipo. Basquete mesmo, porque o basquete é um esporte gigante também. Exato. Exato, imagina. E aí uma Pô, coisa. E aí coloca um sub-23 e sucateia um negócio. A gente tem muito jogador bom sub-23. Só que eles já estão tão bons que os clubes não querem liberar. Os clubes não querem liberar, o negócio não. Ninguém quer que o negócio aconteça. E aí o meu medo com o futsal é eles fazerem a mesma coisa. Esse é o meu medo com o futsal, mas eu acho que eu não não acontece. acho, porque eu nem. A Copa do Mundo de futsal não. É só quem gosta muito mesmo que assiste, né? É, sim. Não é igual a Mas, Copa do Mundo que tem feriado no Brasil. sim, sim. Mas é que eu tenho aquele receio de, tipo, eles verem que o atleta tá se machucando e aí não tá conseguindo chegar na nossa competição de tal jeito, sabe? Mas eu acho que vai ser bem melhor, assim. Mas eu queria muito que a gente tivesse visto. Não sei quando que vai ter futsal nas Olimpíadas, ainda não tenho certeza, né? Mas se o Falcão tivesse jogado a Olimpíada, seria massa. Sim. Nossa, o cara é incrível, ele é incrível. Como pessoa também. É um negócio fascinante. Uma coisa para mim que pegou também um impacto, assim, que ficou de lição para essas Olimpíadas foi que tem que ter uma preparação das coisas. E, e duas coisas isso que eu pego aqui, que para mim Paris falhou em preparação, foi o Rio Sena, que estava podre, E e realmente era podre. Era muito realmente era. podre. Tu tava lá, como é que era? Tipo, dava pra ver? Era nítido aquilo ou era. Não era igual um Tietê ou igual o que BH de Rio Arrudas. Não era tão sujo assim, não. Tipo, parecia uma água suja, mas não era aquela água que fedia, sabe? Sim. Mas eu vi gente nadando. Poucas. Mas eu vi. Lá perto do meu hotel mesmo tinha um cara fazendo voltas acrobacias lá no Rio. Agora a gente viu 1 milhão de atletas passando mal, né? Atleta Sim. a comissão da Bélgica que simplesmente falou: não vamos ir mais. E eu fiquei pensando, gente, tem triatlon na França. Onde que eles fazem? Aí eu descobri que é um lugar ótimo, em Paris, que tem um lago natural e eles não quiseram usar. Eu acho meio louco, assim, porque Paris se vendeu muito como vamos fazer uma Olimpíada diferenciada. Sim. Só, cara, a gente, de verdade, dane-se a Olimpíada ser feita no diferenciada. Precisa ter uma Olimpíada decente. Uhum. Então, pô, acho que até o Rio Guanabara aqui no Brasil tava melhor do que o Senna. E olha que também A passou por. cobertura no Rio também, eu não gostei. A tua não Eu, gostou? não, eu penso, assim, nem falando da questão artística em si, eu falo por questão de quem tava lá, via um Sim. barco
e acabou. Não via mais nada, Chato, ficava lá né? parada. Sim, e tipo, Choveu, caiu uma tempestade torrencial, todo mundo teve que ir embora, você só via a rua esvaziando. e aquela coisa, viu o barco que tu queria ver? Ah, tá chovendo, eu vou embora. Porque, e como não ficava tudo no mesmo lugar, tu não ia ficar te movimentando pra ir pra Até essa... nem E não como, tinha né? lugar, né? Não tinha nem como. Pois É, é. foi um problema bem grande, eu acho, assim, tipo, se preocuparam com o rolê, se preocuparam com o bonito, com a arte, mas né, não deram bola pro telespectador, para quem tava lá. Praticidade, né? É, exato. Exato. Dentro de um estádio, por mais que tu não viu passando na hora, tu vê que tá parado ali e tá tudo acontecendo ali dentro. Uhum. Isso, isso é excelente. E você tá confortável, né? Você não tá passando perrengue. Eu, se eu tivesse lá, ia ficar com medo de cair no rio. É, então, imagina. Pô, Muita gente, muita gente. E as ruas lá são normais, não é avenidona. sim, sim. Mas tu tava lá Na assistindo. abertura eu não cheguei. Cheguei Não. depois da abertura. Mas foi doideira, assim. Foi louco assistir. De qualquer jeito, foi doido assistir. Foi muito bonito, mas eu fiquei com pena de quem tava lá. Tipo, quem tava lá é que tinha que ser mais privilegiado, na verdade, né? Pois é. E aí quem tava lá é que meio que se ferrou. Mas eu não sei se a gente já comentou sobre isso, mas o que tu acha que os brasileiros aprenderam com estes eventos, assim, de poder pensar, de aprender mesmo, tipo, eu aprendi que eu consigo chegar longe, eu aprendi que eu consigo. Olha, eu acho que o brasileiro aprendeu que pode torcer mesmo para outros esportes. Não gosto muito dessa narrativa de tratar os atletas como super-heróis, que são incríveis, porque eles estão trabalhando, né? Querendo ou não, eles estão trabalhando. Sim, É o trabalho deles, só é um trabalho que tem 1 milhão de câmeras em cima de você. esse é o problema. Mas eu acho que o Brasil ele é um país incrível em questão de torcida. A gente pode ter o problema que for com a competição, a gente vai acompanhar, a gente vai torcer. Vídeo a Copa 2014, que metade do Brasil não queria que tivesse, começou a Copa, acabou o problema. Acaba, começa a Copa, todo mundo quer. É. Então, o Brasil é uma coisa de união muito incrível. Esses eventos mundiais eu acho muito mais legal de acompanhar. Eu gosto muito mais de acompanhar o Brasil do que acompanhar um time aqui do Brasil. Porque é Sim. realmente todo mundo unido, aquela energia boa, aquela energia positiva. É muito legal de ver. Ah, não, com certeza, com certeza. E eu digo que pessoalmente é muito mais legal assistir ir para um lugar assistir Olimpíadas do que ir correr para Copa do Mundo e assistir um jogo Sim. numa cidade, porque é, são eventos gigantes, são os dois maiores eventos que tem no mundo, eu acho, mas assistir a Olimpíada, eu fui na Olimpíada do Rio com alguns, eu já falei aqui no podcast, mas acho que tu não sabe, Natália, eu tenho só 8 irmãos. Nossa. Meus pais não gostavam de ter filho. E aí e aí foi meus pais, eu e alguns dos nossos irmãos, não foi todos, assistir as Olimpíadas no Rio. E eu acho que o clima olímpico é um clima maravilhoso. Assim, ó, pegar o ônibus com gente estrangeira, Gente do mundo gente do inteiro. mundo inteiro. Países que eu nunca tinha conhecido ninguém. Nunca tinha conhecido indiano, conheci lá. Nunca tinha conhecido australiano, conheci lá. Então foi, nossa, é demais. Mas tem até um senso de tipo, vou ser legal com as pessoas, porque todo mundo aqui tá animado e tudo mais. Aham. E você tá representando Então, seu país, né? Querendo ou não. Você tá representando exatamente. Exatamente. Então, foi muito massa que em qualquer oportunidade que eu tinha, eu incomodava as pessoas para praticar meu inglês. Eu tinha 18 anos e aí
Cara, qualquer coisa eu pegava e começava a querer puxar papo em inglês, e perguntar de onde era, e o que foi assistir, o que gosto de fazer. E aí às vezes eu até praticava do wanna take a picture for you? Ah, tu quer que eu tire foto pra ti e tal? Porque às vezes as pessoas estavam em família tirando foto e a pessoa não tava com. Ah, quer que eu tire foto pra ti? E aí eu pegava e tirava. Esse que é muito corajoso, né? Porque Não, isso é. pegar o celular brasileiro assim. É. Não, mas que bom que eu não tinha cara de louco. Mas, perfeito, uma coisa que eu acho que os brasileiros aprenderam muito também é justamente isso, a aprender que tem outros esportes, tem muita coisa que dá para fazer, né? E a valorizar de fato, porque ainda tem gente muito ruim. Eu digo que é gente ruim porque é, não dá para gostar de pessoas assim que pegam e falam, não, os outros esportes não prestam, só futebol. Tipo, tá, mas quem é essa pessoa? Não, cara, não, tem esporte, é uma profissão, as pessoas ganham um pouco ainda, né? Se pensar que nossos atletas paralímpicos e atletas olímpicos são a nata que tem no esporte do mundo, do esporte do mundo, né? São os melhores que tem no esporte. Pô, como é que eles não ganham muito bem? Como é que eles não têm tal visibilidade, né? E é muito bom que agora com as redes sociais e tudo, todo mundo fica muito mais conhecido e ganha seu valor, assim. E Com vamos certeza. lá. A gente tem muito esse problema no Brasil, mas é no mundo inteiro, né? Querendo ou não, acho que tirando os Estados Unidos e China, Exato. todo país tem esse problema. Às vezes Por não por causa do futebol, mas por causa de outro esporte. causa de outro esporte, sempre vai acabar pendendo para uma ou para outra. E aí, só um adendo sobre Estados Unidos, tu falou que eu lembrei agora, mas que a única prova que eu torci para os Estados Unidos foi 100 metros com Noah Lyles. Ah, sim, com certeza. Aquela foi a única que eu torci, eu acho que todo brasileiro torceu, ou seja, Todo mundo que muita gente, acompanha todo esportes mundo olímpicos torceu. torceu pro Noah Lyles e os americanos não torceram. Não. Ele ganhou na base do ódio, que é o melhor Nossa, jeito de e ganhar foi é muito esse. disputada. Foi tipo, a língua dele tava na frente, não sei, não lembro, mas Sim, foi muito louco, assim. Aquilo ali ele criou um triplex na cabeça dos conterrâneos dele, que foi absurdo. sim. Mas, passando para o próximo tópico, então, acho que uma das coisas que a gente comentou muito foi, tipo, iniciativas, investimento, tudo isso que tem no Brasil para os atletas. Uma das coisas que eu queria comentar, assim, mais que perguntar para ti, mas mais comentar, é que a gente tem muitas coisas boas, né, voltadas para o atleta no Brasil. Ganham um Bolsa Atleta, tem iniciativas de impostos que revertem em investimento para os atletas, tem as leis das loterias, lei de incentivo ao esporte e tudo mais, que é bacana pra caramba, mas que a gente tem que dar o devido valor também. Eu acho que tem muita coisa a se melhorar, principalmente que é uma coisa meio né, triste. É justo, mas eu acho que poderia ser feito de uma forma diferente, que é que hoje em dia ganha o Bolsa Atleta quem são os melhores, né? Fora isso, até chegar a tu ser o melhor, tu tem que pagar do próprio bolso, deixar de trabalhar no emprego, né, que vai te dar uma grana, para às vezes ficar investindo sozinho, sabe, teu tempo, o dinheiro dos teus pais, da família, fazendo rifa, para conseguir ir para campeonato, para conseguir. E eu acho que poderia às vezes ser feito de uma maneira diferente para beneficiar de alguma forma quem ainda não chegou nesse topo. O Brasil perde muito em apoiar a atleta que está começando. Exato. Eu falo isso que, assim, eu nunca tive pretensão de ser atleta profissional, mas eu já tô no meio esportivo desde sempre, porque eu sempre joguei handball. E eu via a galera que realmente era muito boa,
E nenhum lugar, nenhuma faculdade, nenhuma escola não ajuda você nisso. Eu via pouquíssimos casos no IF do Rio, eu sei que eles ajudavam, mas é o único que eu sei que era. Esse e a UFO, de Uberlândia, são os únicos que eu sei que ajudam os atletas. E pensa o que pode sair dali, por exemplo. Igual os Estados Unidos. Das poucas coisas que eu elogio que os Estados Unidos fazem é a questão do esporte universitário. Muito incrível. E aqui também você quer fazer esporte quando você é criança, ou você tem que fazer projeto social, ou você vai fazer uma escolinha que é muito cara. Não tem meio termo. Exato. Ou tu aprende a jogar futebol na rua, ou tu é mais bem de vida e consegue pagar algum outro esporte qualquer que tu queira. Óbvio que a gente sabe que tem esportes que são mais caros e, ok, precisam, porque, sei lá, a vela. Tem um potencial de vela bem bacana lá no Guarujá. Massa. O problema é... Ele tentou falar comigo, vamos treinar vela. Eu falei, eu moro em BH, pra mim não tem como. Então, bacana. Só que pouco. E não recebe incentivo. Exato. Que nem quando eu era adolescente, eu tive a oportunidade de participar de 2 projetos simultâneos de basquete na minha cidade. E olha que é uma cidade de 300 mil habitantes, chamada Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul. E aí eu lembro, a rotina era terça e quinta era um projeto com um, e na quarta e sexta era com outro, e era todo dia eu jogando basquete. Mas tipo, uma hora que parou, e até onde eu sei, de basquete não rendeu nenhum fruto, assim, dizer, olha, o cara virou atleta e tal. Porque mesmo tendo isso, era um caso isolado. Ficava ali, não tinha campeonatos, ou se tinha, eu lembro de participar de um ou outro, mas era tipo uma vez no ano que ia ter e ia durar 2 semanas. Então, falta incentivo, assim, eu acho que das pessoas em si, como sociedade, querer pegar e também ajudar nisso, né? Não só de dinheiro, mas de tempo e de esforço. Eu digo de dar importância também, né? Que fala, eu quero praticar esporte. Tá, mas você já estudou pra prova? Mas, sabe? Exato. Então, o foco no Brasil é um só. Claro que isso é muito importante, mas dá para fazer os dois. Pelo menos quando você é novinho, você consegue fazer os dois tranquilamente. Não, com certeza. Não, e é o que tu falou. A gente critica, a gente tem ranço dos estadunidenses, mas realmente funciona a forma deles de formar atletas. Tem outras formas que são muito interessantes que outros convidados aqui do podcast já comentaram, mas falando de equilibrar estudo e esporte é massa, porque tu dá uma importância enorme pro esporte, mas tá atrelado ao estudo. Se tu não estiver estudando, tu não vai fazer o esporte. Tu não vai ser profissional. Isso gera um monte de... Tem os prós e os contras, mas isso é algo muito interessante, porque, cara, quanto guri guria começa a jogar futebol, mas fala mais de guri, que eles abdicam muito mais de coisas da vida desde novo, né? Abdicam de fazer uma faculdade, de fazer alguma coisa, e aí quando vê, estão lesionados. Sim, é o que mais acontece. O que mais acontece. E aí, sei lá, eu já peguei um monte de carro de aplicativo com um cara falando, eu fui jogador de futebol. Aí tem que ver também, né? Que coisa que a gente mais escuta é cara que foi jogador de futebol. Não, com certeza, mas tipo, foi uma cidade pequena, tal, tinha estrutura pequena, mas tu vê que, tipo, eu tinha focado minha vida toda nisso e agora não é que tá tarde para eu estudar, mas que eu tenho que trabalhar também e, né, conciliar isso é difícil. A gente que faz faculdade sabe que é punk. É difícil. É difícil. É difícil. Mas é isso aí. Acho que podemos bater alguns pontos aí de impactos e tudo mais. E vamos para a última parte do episódio da nossa conversa, que é justamente olhar para 2025 um pouco. E aí eu trouxe para o pessoal que está ouvindo poder anotar
anotem aí alguns eventos que a gente vai ter no Brasil. Então vai ter, em junho, vai ter Sub-23 de basquete, o Campo Mundial de Sub-23 de basquete aqui em São Paulo, no Centro Paralímpico. Agora vai ser tudo aqui no Centro Paralímpico em São Paulo, mas vai ter Copa América de Rugby, cadeira de rodas também, Copa do Mundo de Paris Grima. Esses são só alguns eventos muito grandes que acontecem justamente aqui em São Paulo por ter essa estrutura enorme que a gente tem no Centro Paralímpico. Mas eu queria saber de ti, Natália, o que tu espera para esse 2025? Primeiro falar que vai ter coisa fora de São Paulo também, poucas, Vai. infelizmente, né? Mas BH vai ter Sul-Americano de clubes de vôlei masculino. Aqui em Minas tem também, lá em Uberlândia, o vôlei feminino. Tem muitos eventos de skate, né? No Rio e São Paulo. Tem a Saquarema, pô. Quem tem oportunidade, quem gosta minimamente de surf, tem a oportunidade de ir pra Saquarema, ver a WSL lá, é a melhor experiência que eu tive na minha vida. Pô, que legal. Onde é Saquarema? Eu sempre confundo. Saquarema é interior do Rio. Interior do Rio, tá. É umas 2 horinhas do Rio ali. Tem Curitiba, tem etapas de escalada, de hipismo. Brasília tem muito vôlei. Sim. Tem muita coisa. O bom... Nossa, é muitas coisas. Não dá pra falar tudo, mas tem Não dá. O bom é que a gente equilibrou um pouco, que eu trouxe os Paralímpicos daqui de São Paulo e tu trouxe as modalidades olímpicas do resto. E qual a tua expectativa, assim, me diz algum atleta, alguma seleção, algo que tu espera, assim, tipo, cara, esse vai ser massa acompanhar esse ano? Olha, como eu acompanho bem mais o Sul. Nossa, um que já tá sendo, né? Porque já temos de inverno agora. É o Lucas Pinheiro. Lucas Pinheiro. Que competia pela Noruega antes, agora ele compete pelo Brasil. Já ganhou 2 medalhas esse ano. Muito massa, né? No dia 16 de janeiro. Ele é do esqui alpino e ele é incrível. A gente tem já uma perda, né? O Medina, que lesionou. Não vai poder competir esse ano. Muita sacanagem. Mas eu acho que com isso o Ítalo Ferreira vai dar mais gás ainda para conseguir chegar no Finals, porque ano passado ele ficou em segundo lugar. Eu acho que ele tá mordido ainda. Eu tenho a impressão de que ele e o Medina tem alguma... Não sei se tem alguma treta real, mas tem uma rixa ali. Com todo mundo. Mas uma rixa esportiva mesmo, Sim, sabe? esportiva. Com todo mundo ele tem. Muito bom, muito bom. E de esporte de inverno, eu acho muito louco porque a gente vai ter que gravar outro podcast falando de esporte de inverno depois, em algum outro momento, mas é que a gente não conhece esporte de inverno direito, né? No Brasil não tem neve, não tem gelo. Eu nunca vi gelo, neve na minha vida. Tipo assim, eu sou do Rio Grande do Sul e o pessoal, já nevou lá. Tipo, nevou numa cidadezinha do interior. Lá. 2 centímetros de neve. Tipo... Eu nem morava perto da cidade para saber o quanto nevou de fato. Mas tem também, além do Lucas Pinheiro, teve a Nicole Silveira, né? Sim, no Skeleton. No Skeleton. Isso, que é aquele... É parecido com bobsled, né? É tipo um trenó, meio que você vai deitado, né? Tu vai deitado. Eu acho meio maluco, assim, porque tu vai com a cabeça na frente, né? Tu vai de bico, assim. Sim, eu fico pensando como é que eles controlam isso, como é que... Tipo, se tu bate em alguma coisa ali, já se cai uma pedra ali, não sei. Mas ela também já trouxe medalha pra gente no finalzinho do ano passado. Trouxe outra agora, né? E trouxe outra agora, Sim. Tá tendo Mundial. E ano que vem tem Olimpíadas de Inverno também. Na Itália. Que vai ser massa assistir. Eu vou dizer que o que eu mais gosto de assistir às Olimpíadas de Inverno é o bobsled, mas eu vou dizer assim, ó, a da vassourinha. Esqueci agora. É o curling. Curling, exatamente. Eu amo assistir. Muito do snowboard. Adoro snowboard. Eu amo assistir. E outro que a gente não comentou, mas que essa madrugada jogou, João Fonseca. João Fonseca no tênis. Falando do João, cara. Eu ouvi falar do João na rua. Nossa, é muito massa. É porque principalmente o pessoal que é mais antigo
tem muita aquela coisa, tipo, cara, estamos vendo um Guga de novo. Sim. Isso é muito legal, porque quando eu nasci, o Guga tava parando de jogar, eu tava no final de carreira, não lembro. E eu não vi, eu de verdade não vi. Então, ver o João Fonseca agora, 18 aninhos, tocando terror, é muito massa. Não, e só se fala dele na mídia do tênis agora, né? Sim. E a Bia Haddad Maia, né? Eu acho que ela também. A Bia já tá no topo há tanto tempo Ah, que já já tem. tá no topo. Exato, exato. Mas na Australian Open agora, ela tá indo bem. Ela tá indo Sim. bem. Ela conseguiu. O João foi eliminado, né? Infelizmente, mas a Bia continua. Mas foi eliminado naquela coisa de tipo, cara, tamo muito bem. Foi muito massa. Já foi eliminado depois de bater recorde, né? Então tá ótimo. Exato, exato. E, e como e como tu acha que o pessoal vai manter assim? Tu acha que o pessoal vai manter engajado durante esse próximo ciclo em assistir os esportes? Ah, eu acho que vai. O Super Crown que eu fui em São Paulo no passado tava igual ao estádio de Libertadores. Que massa. Nossa, foi muito legal, muito incrível. A galera gosta de ver o Brasil ganhando. O único problema é que não tem tanto para assistir de mundial no Brasil, né? Vai ter alguns, mas não é de todos os esportes. Tipo, ginástica eu acho que não tem mundial que ano que vem. Tem brasileiro, mas não tem mundial. Sim, não, com certeza. Acho que o Brasil, dando oportunidade pro brasileiro, entregando pro brasileiro, ó, tá aqui, tu pode assistir, o brasileiro ele vai querer assistir. Vai querer. Não, ele não tem erro, assim. Acho que o principal, a única coisa que falta conexão nossa é com o esporte de inverno. Acho que é a única coisa que é mais difícil a gente. Eu também. Porque não é vivência. A gente não. Não consegue fazer aquilo. Exato. Tu não te vê fazendo muitas vezes. É. Tanto é que os nossos atletas, eles nasceram, cresceram em outros lugares, né? Sim. Não. O Lucas é filho de um norueguês. Então, porque é fortíssimo o esporte de inverno, né? Então não tem muito o que a gente fazer, mas tem que apoiar. A gente dá para apoiar. Tá, com certeza. Mas perfeito. Uma última coisa antes da gente se despedir, que eu vi parte do vídeo, mas não consegui. Acabei não vendo o vídeo inteiro, justamente porque eu disse, cara, eu vou apresentar a tela no podcast. Porque tá pensando em algumas tecnologias, coisas novas que vão ter no esporte agora esse ano. E aí eu vi tu falando do VAR, do surf. Como é que vai funcionar? Sim. Ainda não está na previsão de ser implementado, acabou de ser criado, mas ele é mais para ondas gigantes, igual o Mundial de Nazaré, porque não tem como medir, né? Não tem como você pegar uma fita métrica e ir lá e ver o tamanho, porque a onda dura 2 segundos. Sim. Aí esse português, ele criou uma câmera que mede automaticamente, inclusive com a força da onda. Nossa. E eu acho que ele fez para ondas gigantes, mas talvez possa entrar no surf normal para ver, inclusive, será que essa onda foi, tipo, a manobra foi boa, mas quão difícil será que foi a onda? Incluindo o nível de dificuldade, né? Igual a gente tem na ginástica. Eu acho que pode acontecer. Pô. E tu acha que vai ser bom ou tu acha que vai dar uma zoada? Eu acho que precisa mesmo, porque eles medem, o surfista já surfa agachado. Sim. Aí eles veem quanto que o Ítalo tem agachado, entre 1,20 e 1,30. Aí coloca o tanto de um Ítalo em cima do outro para ver o tamanho da onda. Para errar isso aí é muito fácil. É muito fácil de errar esse cálculo. Ah, não isso é. E tem alguma curiosidade inusitada, alguma história maluca que tu lembra, assim, das Olimpíadas desse ano? Agora? O que mais tem, né? Mas de recentemente, trazer a polêmica aí que teve no Super Crown. O skatista da Colômbia, acho que é Colômbia, que rasgou a cara toda, né? Saiu desmaiado do Super Crown. Sério? Eu não sei como que não é discutido a obrigatoriedade do capacete. Nossa, não, tem que ter. Na Olimpíada é obrigatório, mas os outros não é. Que absurdo. Eu acho que uma coisa é você quiser ralar o braço, quiser ralar o joelho, o problema é seu. Agora, bater a cabeça, cara, você tem que proteger. Não tem. Tem que proteger mesmo.
Uma curiosidade inusitado, uma coisa meio maluca que eu queria comentar é que nas Olimpíadas, no início das Olimpíadas, eu fiz uma live com o pessoal do programa Hora do Jogo, que eles foram falar sobre a Olimpíada, me convidaram, e aí perguntaram, tá, o que tu acha que... Me diz um resultado muito aleatório que tu diz, cara, que tu vai dizer pro pessoal botar hate em ti caso tu acerte, um resultado ruim, assim. E aí, como eu tinha feito um tempo antes um episódio falando de polo aquático, eu sabia que a Hungria era fortíssima no polo aquático, né? Tipo, tô falando um negócio muito aleatório, mas foi que eu peguei e falei para eles: ó, a Hungria ganhou tantas medalhas no polo aquático e eu coloco na mesa aqui, ó, que não vai ganhar nenhuma medalha nessa Olimpíada. Nossa! E eles, tudo bem, então vamos marcar tudo que é húngaro agora. Final das Olimpíadas, eu mandei print pro Pedro da hora do jogo. Eu disse, cara, não é que é verdade. Mandei print que a Hungria não pegou no prata e não pegou medalha em nenhuma nem no masculino nem no feminino. E lá é super tradicional, né? E lá é super tradicional. Aí eu disse, nossa, vou marcar a embaixada húngara, vou fazer um. Mas é divertido. É divertido acompanhar as Olimpíadas, é tudo. É muito bom. E, Natália, muito obrigado. Aí, a gente acabou até passando o tempo que a gente tinha combinado de episódio. O episódio mais longo até agora do Esporte é esse, mas foi muito bom. É excelente mesmo. A gente se empolgou porque é bom falar de esportes, falar de Olimpíada e tudo mais. A gente discutiu aqui, né, sobre como foi, né, para quem está chegando agora e aí ouve depois, mas a gente discutiu sobre como foi o ano de 2024 nos esportes, algumas coisas que a gente pode aprender com o pessoal, que as pessoas podem aprender, e traçamos um pouco de 2025. E aí, então, uma coisa que, para a gente encerrar, eu sempre gosto de fazer uma pergunta voltada para ti, Natália, para o convidado. E aí, que desse episódio de hoje vai ser: se tu tivesse a oportunidade de ir para os Jogos Olímpicos, tá? Qual seria o teu esporte? Pra praticar ou pra assistir? Para ir jogar, para ir jogar. Tu tá representando o Brasil. Qual seria o esporte que tu gostaria? Eu teria que ser muito boa, né? Então, já é muito hipotético. Eu iria no surf, com certeza. No surf? Mesmo eu sabendo surfar bem mal, se eu fosse pegar o que eu sei, eu iria na natação, no handball. Mas o surf conquistou meu coração recentemente. E faz muito tempo que tu já praticou surf, assim, de fazer aula? Já. Só que aí é umas 2 vezes por ano, né? Porque eu moro em Sim. BH. Mas eu já sei dropar, sei ficar em pé, Pô, sei que legal. fazer ir um pouquinho pro lado, mas só isso também. Que massa, que legal. Bacana, então fica o convite também, Natália, para uma próxima vinda tua, principalmente para a gente tratar aí de, né, te conhecer mais de fato. E deixa um recado aí, pessoal. Bom, convidar vocês para acompanhar mais meu trabalho, principalmente quem gosta de esportes radicais. Acompanhar lá no Instagram. Não vai editar o vídeo, né? Então tem que falar agora. É @nataliaoliveira.sza, Natália sem H. É isso. Vou deixar no link aí da descrição. Né, vou deixar na descrição o link do Instagram dela. Isso, perfeito. Não vou deixar no link da descrição, não fez nem sentido. Mas obrigado de novo, Natália. Esse foi o podcast Que Esporte é Esse? Tá falando de 2024. Agora, que esse ano de 2025 seja muito bom para o esporte brasileiro. Tem muita coisa que a gente nem falou, porque é muita coisa mesmo para a gente pensar, para a gente acompanhar, para a gente ver, para a gente aprender. Incentivem as pessoas à sua volta, tanto pessoas com deficiência, pessoas convencionais, a praticar esportes. É muito bom. Não mesmo que não se torne profissional, a pessoa vai estar fazendo algo bom, que é praticar esporte. Vamos praticar esporte esse ano, gente, todo mundo, qualquer um.
Com certeza. Bom, siga o podcast QuisPodCast nas redes sociais, no @QuisPodCastPod. Também considere apoiar o podcast na Aurelo, né? Lá na Aurelo tem ali o programa de apoio, R$5 já consegue aí apoiar o podcast e ajudar ele a crescer cada vez mais. Estou planejando coisas boas, legais e novas para 2025. E, bom, de novo, obrigado, Natália. Siga a Natália nas redes sociais também. E valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tá, obrigada.